Amém? Então, nessa noite vamos à palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre as aventuras do homem. O homem, às vezes, no seu coração, ele deixa entrar no seu coração algumas coisas. E ele começa a sentir o desejo de viver algumas aventuras. E nós vamos ouvir aqui nessa palavra, e Deus vai nos mostrar que as aventuras que o nosso coração almeja viver, ele quer viver, Deus, ele não se agrada muito dessas aventuras. Às vezes por um certo desespero, algumas pessoas se desesperam. E quando ela se desespera e ela começa a andar, ela começa a viver pelo aquilo que ela acha, que ela vê, que ela pensa, aquilo que ela planeja no seu coração. E a Bíblia diz que a palavra final é de Deus, mas às vezes ela projeta, se desespera e vai e se lança. E nós conseguimos enxergar nisso uma falta de fé, uma falta de segurança no Senhor. Muitas coisas e decisões que nós tomamos na nossa vida é que se consultar a Deus. E todas as vezes que o homem ele toma algumas decisões sem Deus, sem a consulta de Deus, eu vejo aqui por toda a Bíblia exemplo de homens que se lançaram à sua sorte, que se lançaram numa aventura, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus. E todas as vezes que esses homens se lançaram, todas as vezes que esses homens foram fora de tempo, fora do sim de Deus, fora da programação de Deus, todos eles foram envergonhados. A falta de paciência na Bíblia, ela mostra que ela levou muitos homens à sua morte precoce. Se lançar sem Deus, ir sem Deus, ir numa aventura sem Deus, sempre levou o homem a uma morte precoce. E quando eu falo morte precoce, eu não falo só da morte física, eu não falo só do sepultamento do homem, mas do sepultamento de ministérios, do sepultamento da fé, do sepultamento da vida espiritual. Muitos homens, por falta de paciência, eles foram levados à morte precocemente. Se lançaram em uma aventura sem Deus. Muitos homens, você vê que banalizaram uma mentira. Eles banalizaram, eles acharam uma mentira normal. E sempre a mentira levou o homem a colheitas amargas. Esconder de Deus, ocultar de Deus, mentir para alguém, mentir para o seu irmão. O homem de Deus, ele não pode banalizar a mentira, porque a mentira, ela traz colheita amarga. Toda forma de pecado, ela traz algo na nossa direção. E a mentira, ela traz uma colheita amarga. E quando você vê uma mentira vindo da boca de um cristão, quando você vê um cristão mentindo, se lançando a aventuras, isso mostra o nível que ele chegou. Isso mostra o temor que ele perdeu com o passar do tempo. Eu acredito que tanto eu como você, o cristão, aqueles que têm Jesus como seu Senhor, nós precisamos ser como o vinho, que quanto mais envelhece, mais caro ele fica, mais saboroso ele fica. E é assim que nós precisamos nos colocar diante do mundo, diante das coisas que estão aí. Mas eu vejo pessoas que perderam tudo isso, chegaram a um nível, o tempo passou e eles perderam o temor do Senhor. E às vezes essa palavra, que ela vem ao nosso encontro, essa palavra às vezes nos fere, porque nós não estamos andando naquele caminho qual Deus escolheu para nós. E quando nós estamos desviados do caminho, essa palavra vem e nos fere. Mas como é de praxe dizer, aquilo que nos fere é aquilo que também nos cura. Então se essa palavra ela vem nos ferir essa noite, é porque essa palavra quer nos curar, ela quer nos colocar de novo no trilho da salvação, no trilho da obediência, porque Deus não abençoa aventuras. Nós estamos vendo pessoas que simplesmente viraram as costas para o Senhor, largaram tudo que estava fazendo, largaram tudo aquilo que Deus entregou para elas, largaram o seu ministério, largaram às vezes a sua casa, a sua família,
largaram a esposa, os filhos, largaram tudo aquilo que Deus deu, simplesmente viraram as costas e olharam, e tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que Deus falou, parece que anestesiou, ficaram anestesiados. Aquela palavra já não fala mais, já não alcança mais o seu coração, porque eles se lançaram em aventuras. Eu vou ler uma palavra, eu vou ler um texto, Gênesis 10. Vá procurando na sua Bíblia aí. Gênesis 12, 10. Nós vamos falar de Abraão. Mas se você buscar nas Escrituras, você vai achar, vai nos levar ao conhecimento de muitas derrotas do homem por colocar a sua da vontade de Deus. Às vezes o motivo das nossas frustrações, o motivo pelo qual nós não alcançamos aquilo que nós tanto trabalhamos, é porque nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a Bíblia está cheia disso. Se você for lá em Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé, e você vai ver as coisas que eles falharam, as coisas, os momentos aonde eles erraram, eles cometeram um pecado, como Davi, como Jonas, como Abraão, e etc, etc. Mas eles voltaram atrás. É um tempo de renovo na tua vida, é um tempo de mudança. Gênesis capítulo 12, versículo 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por a tua causa me conservem a vida. Vai da fé. Aí você olha e o texto começa dizendo assim: havia fome naquela terra, havia fome, havia crise. Aí você olha e diz: mas Abraão passou por isso, Abraão passou por crise, Abraão passou por fome, Abraão passou por isso, mas Deus não tinha uma promessa na vida dele. Aqui mesmo em Gênesis 12, Deus não chamou ele, mandou sair da terra dele, da casa dele, do meio dos seus parentes, que Deus tinha se comprometido de cuidar dele. A rosa, ela tem o seu perfume. A rosa tem a sua beleza, mas também tem os seus espinhos. E muitas vezes essa rosa nos fere. Esse homem era homem de Deus, ele vivia aos cuidados de Deus, mas não quer dizer que ele não ia passar pela crise como todas as outras pessoas. Não queria dizer que ele não iria passar pelaquela fome como todas as outras pessoas. Ele tinha que passar. E como eu disse, às vezes você colhe a rosa, ela é linda, ela é cheirosa, mas ela tem espinhos. E ainda mais quando o homem de Deus, ele acha que existe uma mentirinha. Quando o homem de Deus acha que ele pode contar uma mentirinha. Amados, a Bíblia, ela nunca deixou margem para dizer que existe um meio termo. A Bíblia diz que é sim e não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. E Abraão estava numa jornada aqui. E nessa jornada ele falou uma mentira. Ele contou uma mentira. Ele chamou a sua mulher e a fez confirmar isso. A Bíblia não deixa lugar para meio termo. Deus não está nas aventuras do homem. Deus não está nos compromissos que o homem assume. Abraão, ele resolve no meio da crise, no meio da fome, ele resolve no seu coração: eu vou descer até o Egito. Você pode dizer que era necessário, mas Abraão, ele conhecia muito bem, ele sabia o que era o Egito, e ele decidiu ir. Ele foi a um lugar, ele desceu num lugar aonde nunca deveria ter ido. Sabe quando o homem faz as suas escolhas sem Deus?
Sabe quando você escolhe? Quando você resolve a sua vida. Quando você resolve as suas coisas sem Deus. Quando nós resolvemos a nossa vida, quando nós fazemos as nossas escolhas sem Deus, nós temos que aguentar as consequências que vêm na nossa direção. Abraão, ele fez uma escolha ali onde Deus não disse sim, onde Deus não abençoou. Então Abraão estava descendo para o Egito numa aventura, numa vontade própria, naquilo que estava dando na sua cabeça. E quando nós resolvemos sem Deus, quando as consequências vêm na nossa direção, nós precisamos suportar as dores. Nós precisamos suportar a solidão. Nós precisamos suportar as aflições que vêm na nossa direção, porque a decisão foi nossa. Abraão se lança numa aventura. Ele saiu da terra, ele saiu da rota de Deus. E ele disse: eu vou descer até o Egito. E Abraão pega tudo que ele tinha. E Abraão pega a sua família, os seus servos. Ele pega tudo que ele tinha e ele desce até o Egito. E quando ele chega ao seu destino, a mente dele acusa. Quando ele chega no local que ele tinha planejado, a mente dele acusa o erro que ele tinha cometido. Sabe quando você faz alguma coisa que você sabe que Deus não aprova? Sabe quando você faz uma coisa que você sabe que Deus não está ali? Sabe quando você chega num lugar que você sabe que Deus não está ali, que Deus não mandou você fazer, que Deus não te autorizou você fazer? Sabe quando você olha e se vê em algumas situações, você se vê em meio em dívidas, em meio em confusões, em meio a discórdias, em lugares que não era para você estar, aí você lembra que Deus não te autorizou a estar lá. Abraão, ele resolveu viver a aventura dele, e quando ele chega no local que ele tinha planejado, a mente dele acusa o erro. Sabe quando a tua mente, quando o Espírito Santo vem e ele fala contigo e ele diz: esse não é mais o teu lugar, esse não é o teu lugar, não é para você estar aqui, Deus não autorizou. E quando a mente de Abraão acusa aquele homem cheio de coragem, ele fica intimidado. Sabe por que nós sentimos medo? Nós sentimos medo, e o medo nada mais é do que falta de segurança, falta de chão. Quando nós sentimos que ninguém guarda nossas costas, quando nós sentimos que ninguém vai na nossa frente, assim é o nosso Deus. Quando nós estamos sozinhos na nossa aventura, quando nós estamos sozinhos na nossa decisão. Na verdade, o que acontece conosco, esse medo vem porque nós estamos sem direção. Abraão estava intimidado, ele estava, na verdade, sem a direção de Deus. Ele tinha perdido a direção de Deus na sua vida. Às vezes você olha para um homem e diz: esse homem é louco. Esse homem faz coisas que não era para fazer, que um homem normal não faria. Aí você olha lá na frente os resultados, você vê que deu certo, você vê o que ele estava, você viu que ele estava na direção certa, você vê que Deus agiu na vida dele. Sabe o que é isso? É quando você vai e você está na direção de Deus, quando Deus mandou você ir. Mas quando você vai por impulso, quando você vai porque você quer, quando você vai porque você acha que tem que provar algo para alguém, quando você acha que Deus esqueceu, quando você se cansa de esperar, quando você chega no lugar, você fica intimidado, porque você sabe que você perdeu a direção de Deus. Mas quando você faz coisas que às vezes parecem loucura, e ela dá certo, e prospera, e flui, e cresce, as pessoas olham e dizem: Deus está na direção, Deus está com esse homem. Abraão chega no seu destino, ele chega no Egito. E quando ele vê os homens egípcios, quando ele começa a mentalizar o que poderia acontecer com ele, aquele homem se transforma. Eu comentei já com vários amigos, pessoas de altar. É muito engraçado, às vezes você está febril, você está mal, você está com dor de cabeça, mas quando você sobe no altar, parece que tudo passa. O altar cura. Sabe quando você vê um homem, quando ele fala, você conhece quando Deus está falando na boca dele e quando Deus saiu dele.
Abraão chegou e disse: eu estou nesse lugar estranho. Ele começou a mentalizar o que poderia acontecer. E ele lembrou que Deus não estava com ele. Um homem que teve coragem de levar o seu próprio filho na pedra do sacrifício. Um homem que pegou o seu único filho, filho da promessa, e levou até o monte, levou até a pedra do sacrifício. Ele ouviu a voz de Deus. Parece que nós estamos falando de homens distintos. E agora esse homem que teve coragem de levar o seu filho até a pedra do sacrifício, ele estava com medo, ele estava temerário pela sua própria vida. Sabe por que ele estava com medo? Porque um pai se joga na frente da morte pelo filho tranquilamente. Qualquer pai entrega a sua vida no lugar do filho. Qualquer pai prefere a morte ao ver a morte do filho. E você vê Abraão aqui, ele teve coragem de levar o seu filho para o sacrifício, e agora ele estava com medo da morte. É porque Deus não estava na decisão. Quando Deus não estiver nas suas decisões, você vai sentir medo. Quando Deus não estiver nas causas, quando Deus não estiver na rota, quando Deus não estiver nessa tua caminhada, você vai sentir medo no seu coração. E quando Abraão chega ao seu destino, ele sente medo. Como eu disse, parece que nós estamos falando de homem diferente. Nós não falamos de homem diferente. Nós estamos falando de homens de regência diferente. Sabe quando você sai da sua casa e você vai fazer algo que Deus mandou você fazer? Sabe quando você vai na direção de Deus? Sabe quando você vai sem Deus? Não eram dois homens diferentes, era a intenção do coração, era aquilo que estava regendo aquele homem, era a regência que estava sobre ele. Quando Abraão estava com o Espírito de Deus sobre a sua vida, quando ele obedecia a Deus, era algo assim maravilhoso. Mas você vê esse momento, esse homem passando essa vergonha, porque ele não estava ali na regência de Deus. Quando ele se aproxima do Egito, quando ele vê as fronteiras do Egito, o coração daquele homem entra em pânico. Sabe quando você está em situações que Deus não está com você? Quando você não se sente seguro, Abraão sentiu em pânico. Quando Abraão se sentiu em pânico, ele disse: e agora? O que é o certo? Eu tenho certeza que o Espírito falou com ele, disse: o certo é voltar. Ele entrou em pânico e disse: meu Deus, eu fiz uma besteira, eu não deveria estar aqui. Sabe quando você vai num lugar que você olha ao seu redor e diz: esse lugar aqui não é para mim, esse lugar não é para mim estar, eu não deveria sentar aqui, eu não deveria vir aqui, eu não deveria falar com as pessoas que estão aqui. Sabe quando você vai num lugar e você diz assim: eu fiz besteira, eu não deveria estar aqui. Foi o que aconteceu na mente de Abraão. Quando ele chegou no Egito, ele disse: eu fiz besteira, eu não deveria estar aqui. E o coração dele se encheu de pavor. Quando Jesus está sobre nossa vida, o amor, ele lança fora todo medo. Abraão enfrentou muitas guerras, enfrentou situações muito difíceis, e ele venceu muitas delas, porque ele estava cheio de algo sobrenatural dentro dele. Ele estava cheio do Espírito de Deus sobre a sua vida. Mas quando ele chega no Egito sem direção, aquele homem, ele entra em pânico. Ele diz: meu Deus, eu fiz besteira. Mas ele entendeu que era tarde demais. Existem coisas das quais você se colocou, situações a qual é tarde demais agora. É tarde demais para voltar. Não tem como voltar atrás. Foi o que Abraão fez. O Egito, ele viu o Egito e o Egito viu ele. Ele viu os egípcios viram ele. Era tarde demais para voltar. Aí a primeira situação que vem na cabeça dele é dizer: eu vou consertar. Sara, venha cá. Saraí, eu quero falar com você. Minta por mim, minta para mim, diga que é minha irmã. Uma mentira chama outra mentira, um abismo chama outro abismo. Quando você entra numa aventura sem Deus,
Você tem que pagar o seu preço. Quando você entra numa aventura sem Deus, quando você vai para um lugar onde Deus não te mandou, você tem que resolver os seus problemas. E ele chama Saraí e diz: Saraí, você é linda, você é uma mulher diferente. Quando esses homens descobrirem que você é minha esposa, eles vão tirar minha vida. Minta para mim, minta por mim. Às vezes, para encobrir uma mentira, para encobrir um erro, nós temos que mentir novamente, nós temos que errar novamente. E isso vai nos chamando, vai nos atraindo como um imã, cada dia mais para a beira do abismo. Quando nós entramos em aventuras sem Deus, Ele olha, Ele começa a complicar agora a sua família. Ele chama a sua esposa e disse: olha, eu entrei nessa aventura sem Deus, e agora eu preciso que você minta também. Sabe quando você sabe o que é o certo e você não faz? O que era para Abraão ter feito naquele momento era saudar do Egito. Você é o seguinte: eu estou voltando atrás. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. O que era para Abraão ter feito naquele momento era para ter voltado. Mas o medo estava tão grande no seu coração. E quando o medo é muito grande no nosso coração, às vezes nós nos confundimos. E ele começou a avaliar que naquela terra os homens matavam por nada. Disse: Saraí, você é linda, você é uma mulher diferente. Esses homens não têm temor, esses homens não temem nada. Eles vão tirar a minha vida para ficar com aquilo que eu tenho. Mas se você disser que é minha irmã, eles vão fazer o bem para mim. Ele estava num lugar que as pessoas eram interesseiras. Ele estava num lugar que as pessoas, a riqueza, a força, a autoridade, a fama, era mais importante do que qualquer princípio. Ele estava num lugar onde as pessoas matam pelo que você tem. Se eu estou num lugar que não tem lei, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, querido. Existem territórios que você deseja estar lá. Engraçado que os jovens às vezes, bem com Deus, cheio do Espírito Santo, e ele começa a olhar para o Egito, ele começa a olhar para o mundo, e ele diz: eu queria estar lá, eu queria estar naquele lugar. Existem territórios que você deseja estar lá. Existem territórios que você tem curiosidade. Existem mesas nas quais você queria estar sentado. Existem lugares, dias dos quais você queria participar. Territórios que você deseja estar, dos quais você não vai sobreviver. Quando Abraão estava fugindo da fome, quando Abraão estava se lançando nessa aventura sem Deus, ele não mediu isso. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele disse: esse povo é estranho, esse povo mata por nada, esse povo não tem princípios. Eu queria estar aqui, esse lugar ia satisfazer o desejo do meu coração, mas eu entendi que nesse lugar não vou sobreviver. Querido, existem lugares que você deseja estar. Existem lugares que você tem curiosidade de conhecer, mas que você não vai sobreviver lá, porque as pessoas são diferentes de você. E descobrir que fez uma besteira tarde demais é um laço. E ele descobriu que ele tinha entrado numa fria tarde demais. Ele estava no Egito já. Sabe quando você casa errado? Sabe quando você passa anos e anos numa faculdade, você descobre depois que é a faculdade errada? Sabe quando você mergulha a sua família na lama? Quando você mergulha a sua família em mentiras? Quando você envolve a sua família nas suas irresponsabilidades? Aí você olha e vê e entende que foi tarde demais. Como é que fica a sua mente? Um marido irresponsável que coloca a sua casa, a sua família em meio às dívidas, tribulações, doenças. Sabe quando você descobre tarde demais que você foi irresponsável? Assim estava o coração daquele homem. Deixa eu dizer algo para você. Antes de você sair para algum lugar, antes de você desejar um lugar,
A primeira pergunta que você precisa fazer é se Deus está nisso, se Deus está nessa direção. Para que você não descubra que aquele lugar não era para você. Para que você não descubra que lá era lugar de fome, que lá era lugar de tristeza, que lá era lugar de dor, solidão, miséria. Depois que estiver lá, depois que for tarde demais. Antes de você decidir jogar, antes de você decidir beber, se drogar, trair a sua esposa, ou vice-versa, você tem que pensar para que não seja tarde demais. Antes de ir a qualquer lugar, nós temos que ter uma pergunta, nós temos que ter uma resposta. Existem coisas das quais as pessoas acham que nós estamos loucos, mas Deus disse sim. Deus disse que ia funcionar. Deus disse que era essa pessoa. Deus disse que era esse lugar. Deus deu a direção. Aí sim, nós nos enchemos de coragem, porque nós estamos vivendo em cima de uma palavra que Deus deu. Você fez planos, você está com os planos, você está com os projetos do seu coração. Essa noite Deus mandou te dizer: a resposta quem dá sou eu. Quando Deus abençoar, tua caminhada é de graça, tua caminhada é de glória, tua caminhada é de vitórias. Mas quando Deus não abençoa, é tristeza e dor. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu era criança, Hoje as crianças brincam no celular, né? Passa o dia no celular, baixa o jogo no celular, passa o dia no celular. Até o videogame já está meio de lado. No meu tempo, quem aí nasceu na década de 80, final de 70, aí que nem eu, o videogame era raro, era o Atari, né? Hoje as crianças brincam de celular. Mas a brincadeira preferida na minha época de criança era tomar banho de rio. Você saía de casa e ia tomar banho de rio. Mas para uma criança ir tomar banho no rio, ela saía escondida. Ela saía escondida do pai, ela saía escondida da mãe. No meu caso, eu morava com a minha avó e eu tinha que sair escondido da minha avó para tomar banho de rio, porque era muito perigoso. Era proibido ir para o rio. Por quê? Porque a criança, ela não mede as consequências como um adulto. E todas as vezes que eu queria tomar banho de rio, a minha resposta era sempre a mesma. Entre 1000 perguntas, 1000 vezes que eu perguntava: posso tomar banho no rio? A resposta era sempre não. Se eu perguntasse 1000, 1001 era não. Eu era criança, não conseguia medir as consequências daquilo que eu estava fazendo. Sabe, é a mesma coisa que eu e Deus. É a mesma coisa que você e Deus. Às vezes você pede, você quer, você acha que é certo, você acha que é legal, você acha que é divertida a sua aventura. Mas todas as vezes você pergunta para Deus, Deus diz não. Nós não temos a maturidade de Deus, nós não temos a experiência de Deus para medir as consequências, para medir o perigo do lugar. E todas as vezes que eu dizia: eu quero ir na minha aventura, eu quero ir na minha brincadeira, eu quero tomar banho de rio, a resposta era sempre a mesma: não. Sabe por quê? Porque na cabeça de menino tudo é lindo, na cabeça de menino tudo dá certo, na cabeça de menino tudo vai acontecer, tudo é flores, tudo é bacana, tudo vai dar certo. Eu vou lá, eu tomo um banho de rio, eu vou me divertir o dia inteiro, depois eu volto para casa. Eu não vou dizer para você que eu não tomei, eu tomei várias vezes banho de rio, mas todas as vezes que eu saí para ir, eu tinha que mentir. Todas as vezes que eu saía para brincar, para tomar banho de rio, eu tinha que mentir para minha avó, mentir para minha mãe. Se eu não tivesse que mentir, eu tinha que sair escondido para ir para aquele lugar. Era divertido, era legal, era uma aventura. Mas todas as vezes que eu tinha que ir, eu tinha que mentir, eu tinha que sair escondido. Mas eu era menino. Eu acredito que tanto eu como você, nós não podemos conservar esse hábito em nós. Nós temos que largar esse hábito de tentar às vezes enganar a Deus, mentir para Deus, fugir de Deus para viver as nossas aventuras.
aquilo que nosso coração deseja, aquilo que não é plano de Deus, sabe? Aquele comportamento hoje eu vejo que era perigoso, mas o meu comportamento nessa época, eu lembro, eu era criança, eu era infantil, então eu fiz mediante a minha imaturidade. É isso que Deus está querendo dizer para você. Abraão naquele momento, ele saiu, pelo momento, ele saiu numa aventura, ele achava que ia resolver, ele achava que ia ser divertido, e quando ele se viu dentro do Egito, tendo que mentir, tendo que se esconder de alguma maneira, tendo que entregar a sua esposa, ele viu que a sua infantilidade tinha custado muito caro. Uma vez eu saí para o rio para tomar banho, mentindo. E nesse dia, nessa aventura, eu perdi as minhas sandálias. Como a gente diz, né? Caiu a casa. Perdi minhas sandálias. Não tinha como mentir. Eu chegar em casa, eu tinha perdido minhas sandálias. Eu ia dizer o quê? Engraçado, você está rodeado de amigos, né? Ali na brincadeira. Talvez até um deles tenha jogado minha sandália fora, não sei. Se você está me ouvindo aí, revela, pede perdão que eu vou te perdoar. E quando eu voltei para casa, os amigos que estavam comigo nessa aventura, tomando esse banho de rio, eles vinham todos rindo da minha cara, porque sabia que eu ia apanhar, sabia que a lei ia vir na minha direção. Naquela época tinha a lei da palmada, mas era o contrário da lei da palmada de hoje. Hoje é proibido dar palmada, naquela época era de lei pegar a palmada. Eu acho que eu peguei pouco ainda. E os amigos vinham rindo de mim. Ei, irmão, tem pessoa ao teu lado dizendo: vai na tua aventura, vai naquilo que tu pensa, tu é dono do teu nariz, tu é capaz. Deus está demorando demais. Teu pai está tomando decisão, tua mãe não vai deixar, teu líder pior, teu pastor pior. Vai do teu jeito, vai da tua maneira, vai na hora que você quer. Você é dono do seu nariz. A lei da palmada ainda vale. E as pessoas que estão hoje dizendo para você ir e que vão te acompanhar são as mesmas pessoas que vão rir de você quando você se meter numa fria como Abraão. Cheguei em casa sem sandálias, e a minha avó, Dona Lucimar, ela me corrigiu. E aí na mente da criança fica indignado, dizendo: poxa, é só uma brincadeira, é só um banho de rio. Hoje eu consigo me lembrar de quantas vezes eu escapei de um afogamento. Sabe por quê? Porque ela estava ali cuidando de mim. Quando Deus diz não para você, quando Deus, Ele não te deixa ir, é porque Deus tem cuidado de você. Quantas vezes eu escapei do afogamento nas minhas aventuras, do jeito que eu queria, mentindo, enganando, saindo escondido. Muitos morreram, quantos perderam a sua vida nessa brincadeira, mas eu estava cego pela irresponsabilidade e pela imaturidade. Esse lugar para onde você quer ir, esse lugar que você quer estar, esse lugar que você quer conviver, essas pessoas com as quais você quer estar ao lado, Deus disse sim para você, ou você está agindo na irresponsabilidade ou na imaturidade. Eu acredito que tanto eu como você, quando nós crescermos, nós vamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Vamos entender que não é porque as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque nós merecemos, é porque Deus nos ama. Às vezes o mal não acontece na tua vida, não é porque você merece, é porque Deus nos ama demais. E a Bíblia diz que Abraão, quando chega no Egito, ele estava acuado diante do egípcio. Sabe quando você está num lugar
que você é pego em flagrante, quando você sabe que está fazendo algo errado, quando o teu rosto te acusa. Estava ali Abraão, gago, um frango mentiroso, na frente dos egípcios. Como diria a gíria popular, que papelão. Já ouviu isso? Quando alguém olha para um homem e diz assim, que papelão, que coisa você está fazendo? Um homem de Deus, um homem chamado por Deus, mentindo. Você não precisa mentir para conquistar. Você não precisa enganar para conquistar. Você não precisa sair fugido. Você não precisa viver uma aventura. Se você decidir viver aventura, você vai ser envergonhado. Você vai chegar a lugares e vai dizer, você vai ser desmascarado como Abraão. E quando Abraão foi desmascarado, quando ele estava ali, no meio da sua fragilidade, ele usa uma arma reconhecidamente diabólica na Bíblia. Ele usa a mentira. Um homem fazendo papel de menino. Um homem que não sabia direito o que queria. Abraão foi descoberto porque Deus cuidava dele. E ele foi colocado para fora. Ele foi ridicularizado. Como Jonas, que foi jogado daquele navio à própria sorte. Ei, você não precisa passar por isso. Você não precisa viver isso na sua vida. Se você resolver andar com Deus, você imagina um homem igual a Abraão, passar por essa situação. Você não precisa sofrer na mão de ninguém. Você não precisa ser humilhado por ninguém. Você não precisa estar por aí pedindo nada de ninguém. Você não precisa dar esmola de ninguém. Você não precisa dar ajuda de ninguém quando Deus é contigo. Mas quando você resolve viver uma aventura, viver do seu jeito, a vergonha vem, a tristeza vem, você é lançado à sua própria sorte. Abraão colocado para fora. Eu vejo tanta gente se oferecendo para o mundo. Eu vejo tanta gente que está na presença de Deus se oferecendo para o mundo, querendo o mundo, querendo ir lá, querendo conhecer. E eu vejo tantas pessoas lá em cadeias, em prisões, querendo vir. Está preso, está cativo. Isso aqui é para a sua vida. Eu vejo tantas pessoas se oferecendo para viver o mundo. O mundo vai te humilhar tanto, ele vai pisar tanto quando você for lá. Porque é isso que o homem ganha quando ele está no lugar da desobediência. É porque é isso que tem no Egito. É status, é futilidade, é aparência, é cobiça, é fome de poder. Ei, é isso que quer viver na sua vida. É isso que o Egito tem que oferecer: morte. Nossas aventuras nos levam a isso. O pior tempo da nossa vida, o pior tempo que nós vivemos, as piores experiências, é quando nós caminhamos por vista. Sabe quando você olha para aquela mulher e diz: é linda, é a mulher para casar. E Deus diz: não. Aí você vai lá e diz: é essa. Essa que eu quero, essa que eu escolho. Não é a escolha de Deus, mas é a minha escolha. Você vai viver. E esse é o pior tempo da sua vida, porque é o tempo que nós caminhamos por vista e não por fé. Existem muitas pessoas que estão cansadas dos conselhos de Deus. Elas estão cansadas de Deus dizer não para ela. Elas estão cansadas de esperar uma resposta de Deus. Elas estão cansadas de ver algumas coisas acontecerem lá fora, lá no Egito, e não acontecer com ela. Isso está escrito lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 15. Aqueles homens começaram a conversar com Deus e disseram: ora pois, nos reputamos por bem-aventurados, os soberbos também. Os que cometem impiedade são edificados, sim. Eles tentam a Deus e escapam. Eles disseram: bem, de que adianta servir a Deus se eu agora estou vivendo infeliz e eu vejo aqueles Senhor Jesus, aqueles Deus, aos quais são soberbos, aos quais vivem na impiedade, e eles prosperam.
E Deus olha para aquele homem, para aqueles homens, no versículo seguinte diz: Deus disse: calma, chegará uma hora que haverá uma separação. Chegará uma hora, querido, você vai ver a diferença daqueles que andam com Deus e aqueles que andam e vivem as suas próprias aventuras. Deus disse: você vai ser tratado como filho, você vai ser poupado como uma joia. Eu vou olhar para você como pai. E te digo mais: caminhar por vista, caminhar pelaquilo que vê. A decisão de Abraão foi tomada por vista. Ele disse: aqui tem fome e lá no Egito tem prosperidade. Aqui hoje está triste e lá está tendo festa. Então eu vou caminhar naquilo que eu vejo. É nesse momento que o pai tem que ter muita paciência. É nesse momento que o líder tem que ter muita paciência. É quando ele se depara com um filho que está andando por vista. Você tem que entender, pai, você tem que entender, líder, que é um momento de cegueira. Ele está vivendo ali, caminhando por vista, mas ele está cego, ele quer o que ele não pode ter. Ele quer estar em lugares que Deus não permite. Mas é um lugar que tem que haver paciência. É um momento que tem que haver muita paciência e muita força para cuidar disso. Mas eu digo para você que tem andado por vista e na cegueira, esse é o momento que nós acumulamos vergonhas sobre a nossa vida. É o momento que nós acumulamos vergonhas que nos acompanham a nossa vida inteira. Existem frases, palavras que você daria tudo para retirar. Existem momentos na sua vida que você pagaria, você daria tudo que você tem para não viver aquele momento, mas não volta mais, o tempo não volta. Esse tempo da cegueira, esse tempo que você anda por vista, é o momento onde vai te trazer vergonhas que vão caminhar com você a vida inteira. Marcas, sinônimos que vão te rotular como rebelde, que vão te rotular como desobediente. Marcas que vão ficar na sua vida, que vão durar, e as pessoas vão dizer: ele é um mentiroso. Você pode até ter mudado, você pode até ter mudado a sua vida, a sua conduta, mas aquela mentira que você falou lá atrás, os homens não vão esquecer. Deus esquece, Deus perdoa, mas os homens não vão esquecer. Existem marcas que nós trazemos para a nossa vida, que lá no futuro nós vamos nos arrepender de tê-las. O rótulo de mentiroso, o sinônimo de irreverente, soberbo, insubmisso. Sabe quando uma pessoa olha para você e diz assim: eu conheço esse cara, eu conheço esse homem é aquele que deu a palavra dele, disse que vinha e não veio. Esse homem é aquele homem que deu a palavra dele, disse que vinha trazer e não trouxe. Nós somos rotulados como homens e mulheres sem palavras quando nós andamos nas nossas aventuras. Eu vejo assim às vezes um irmão dizendo assim: minha mãe gosta mais do meu irmão, a minha irmã, ou a minha mãe gosta mais da minha irmã, do meu irmão gosta mais do que de mim. Às vezes isso não é verdade. Os irmãos de José tinham esse problema, mas na sua trajetória de todos os irmãos, eles começaram a manchar a sua reputação. Teu pai, teu líder, tua mãe, todos eles te amam, mas com as suas atitudes, as suas aventuras e talvez as suas mentirinhas, você está manchando a sua reputação. Aí você acha que alguém vai gostar mais do teu irmão do que de você, mas você manchou a sua vida com as suas tolices. Você perdeu o respeito, você perdeu o respaldo que você tinha com as suas aventuras. Você sabia o que tinha que fazer, você sabia onde deveria estar, você sabe como deveria se comportar e não se comportou. Existem atitudes da nossa vida que nos impedem de ser felizes, aventuras das quais nós embarcamos, que não tem mais volta, que não deixa você voltar ao lugar que você se sente bem.
Tem pessoa que não consegue mais ir na casa da família. Chega o final de ano, tem as festas de final de ano, muita comida, muito peru, muita Coca-Cola, tudo que gordo gosta. E às vezes ele não pode ir, porque no ano passado ele aprontou, ele fez uma tolice tremenda, e agora ele sente vergonha. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi lá, pediu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha direito, tudo aquilo que era da sua herança, ele pegou e ele foi viver uma vida dissoluta. Ele foi lá, ele acabou com tudo e ele foi lá trabalhar com os porcos. Isso é uma marca muito forte da nossa vida. Ele decidiu pegar tudo que tinha e foi viver uma aventura. E você está vendo o que aconteceu, você está vendo no que deu. Quando você sai para viver uma aventura que Deus não está, quando você sai para viver as suas vontades, do seu jeito, na sua hora, é isso que dá. Mas aquele filho, o filho pródigo, ele foi muito forte. Ele estava com uma guerra muito grande na sua mente. Eu volto ou não volto? Eu peço perdão, eu não peço perdão. Você imagina a guerra na sua mente. Ele pensando, eu fiz tanta besteira. Quando eu saí, eu fiz tanta besteira. Eu estava tão cheio de si, eu estava tão cheio de autoridade, que eu ia fazer e acontecer. Eu saí de casa achando que era homem, e agora eu vou voltar que nem um menino. Eu vou voltar agora por baixo. Você imagina a guerra na mente? Ninguém quer ficar por baixo. Então antes de você se meter em alguma coisa assim, você tem que pensar. Aquele menino foi muito forte. Ele teve coragem de sair da situação que estava, voltar para casa e dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado filho, mas me trata agora como um dos teus servos. E o pai recebeu ele com alegria. Às vezes os nossos erros, as nossas aventuras, as nossas mentirinhas, trava a nossa mente de uma maneira que a gente não consegue romper como esse filho. Trava a nossa mente e você fica no escuro o resto da vida. Você fica no pecado, nas trevas o resto da vida. Deixou de viver no lugar que você era feliz, na casa que você era feliz, com as pessoas que você era feliz, porque você tem a boca muito grande. Deixou de viver com as pessoas que você amava, que você convivia, que era feliz, porque você decidiu viver uma aventura, e agora você tem vergonha de estar no lugar onde você é feliz. Abraão não era para estar no Egito, Abraão era para estar em Betel, no lugar onde Deus o havia plantado. Você está no lugar que Deus plantou você? Você está no lugar que Deus indicou para você? Você está no lugar, você está com seus pés postos aonde Deus mandou você estar? No lugar da adoração, no lugar onde você se inclina e você ouve Deus, no lugar, na posição aonde Deus colocou você. Por que você largou o altar? Por que você saiu? Por que você corrompeu o seu coração? Por que você se entregou às paixões? Agora tem vergonha de voltar. Você sabe que é o lugar certo, o lugar do altar, o lugar da adoração, o lugar onde Deus colocou você, o lugar onde você chorava, o lugar onde Deus tratava contigo, o lugar onde você se sentia bem. Era o único lugar que quebrantava o teu coração. Era o lugar onde você se ajoelhava, onde você adorava, onde você sentia a presença de Deus, ouvia Deus. E agora você não pode mais voltar por tolices, por aventuras, que quando você foi, você não perguntou para Deus se era certo. Tolice. Abraão, ele decidiu viver uma aventura. Sem Deus, irmão, sem Deus é aventura. Se você pegar o dicionário, você vai ver que aventura é lugar de fome. Aventura é lugar de vergonha. Aventura é lugar de necessidade. É aventura. É como se jogar de um avião e dizer assim, sem paraquedas, e dizer: vai passar um anjo aqui e vai me socorrer. Você quer viver no lugar da vergonha? Você quer viver no lugar da necessidade? Se lance. Mas se você quiser viver seguro, tem que viver em Deus. Eu admiro esses missionários que saem por aí de cidade em cidade pregando a palavra de Deus.
Mas é diferente, eles têm um chamado de Deus. Deus chamou, Deus comissionou, Deus colocou uma unção sobre a cabeça dele. Disse: você agora vai pregar por todo mundo. Por esses Deus é responsável. Por esses Deus está na causa. Por esses Deus está olhando. Mas Deus não se responsabiliza por aventureiros que vão na sua direção. Porque Deus gosta de ordem. Porque Deus gosta de decência. Porque Deus gosta do momento certo. No dia que Deus olhar para você e dizer o momento certo, vai. Quando Deus olhar para você e dizer o teu dia, vá seguro. Você não vai se intimidar, você não vai sentir medo, você não vai precisar inventar mentiras, você não vai precisar arriscar a sua família, você não vai arriscar a sua moral, porque é o momento certo. Agora o aventureiro, ele corre o risco de viver sem apoio, de viver por conta, de ficar esperando por alguém que não ficou de vir. Eu não entendo isso. Pessoas que estão vivendo em Deus e estão cansadas de esperar a resposta e os resultados de Deus. O pai da fé, Abrão, ele simplesmente permitiu que Saraí, a sua esposa, fosse fazer parte do harém do faraó. Você pensa que não está colocando nada em risco, mas está. O pai da fé colocou a sua esposa, colocou Saraí lá dentro do harém de faraó. Eu vou dizer algo forte para você. Era daquele útero, era daquela mulher que viria Isaac. Era daquele útero, era daquela mulher que viria a promessa de Deus na vida dele. Era daquele útero, era daquela mulher que vinha a promessa. Era daquele útero, era daquela mulher que a descendência de Abraão ia crescer sobre a terra. E ele colocou aquele útero, ele colocou aquela mulher lá dentro do harém de faraó. Você pensa que não está arriscando nada, mas está colocando a sua família, a sua promessa, a sua vida em risco. Ele lançou a mulher lá dentro do harém do desconhecido. Sua aventura pode matar alguém, querido. Como eu disse no começo da ministração, talvez não vai lançar na sepultura, mas vai matar ele espiritualmente. Você sabe quando o homem tem responsabilidade, ele pensa nas suas atitudes, ele pensa no que vai dizer, ele pensa no que vai fazer. Porque um passo em falso, muitas pessoas vão se escandalizar, vão cair, vão se perder. Às vezes por uma mentira, às vezes por uma situação que você se colocou, por uma aventura. Você pode aprisionar alguém no inferno. Porque as nossas decisões, elas comprometem as pessoas que estão ao nosso redor. E toda precipitação, tudo aquilo que é feito sem o sim de Deus, o diabo cobra muito caro, o inimigo cobra muito caro. Você conhece Salmo 42? Salmo 42, capítulo 10. Ele diz que um abismo chama outro abismo, que uma escuridão chama outra escuridão. Isso é muito forte. Se você está inquieto hoje, pensando em se lançar numa aventura sem Deus, sair escondido, mentir. Se você está numa inquietação hoje, uma inquietação chama outra inquietação, porque um abismo chama outro abismo. Se hoje você está aflito, uma aflição gera outra aflição, uma aflição chama outra aflição, uma angústia gera outra angústia, uma angústia chama outra angústia. É como as ondas do mar. Você pensa que acabou quando vem a primeira, mas a segunda está vindo logo depois. A invertida do inimigo veio hoje, mas amanhã vem outra. Porque um abismo chama outro abismo. Abraão se lançou numa aventura, e para ele encobrir os seus erros, ele teve que mentir. Uma mentira chama outra. Nós precisamos encobrir com outra mentira. Nós temos que cobrir o errado com algo mais errado. Quem omitiu uma vez,
ele está sujeito a omitir de novo. Quem adulterou uma vez, porque um abismo chama um outro abismo. Deixa eu te dar um recado de Deus. Deixa eu dar um recado de Deus para a sua vida. Olhe bem para essa tela. Olhe bem o que Deus vai falar com você. Fica quieto. Acalma o teu coração. E espere em Deus. Para você sair seguro. Deus não quer prender. Deus não quer oprimir. Mas Deus quer que a gente viva o tempo dele. Deus só não quer fazer de você um filho irresponsável, um filho imaturo, que vai colocar em risco você e toda a sua família. Se nós achamos que Deus está demorando, se nós achamos que Deus está demorando a trazer resposta, que Deus está demorando a falar, nós temos outras maneiras de obter uma resposta de Deus. Nós temos a adoração, nós temos a oração, nós temos o louvor e esperar Deus falar conosco. Mas muitos hoje preferem tomar a sua direção. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou. E aí é que vem o abismo e o distanciamento de tudo aquilo que é santo. Sabe quando você fala no que é santo? Quando você fala no que é de Deus e o teu coração já não bate mais? É porque você está andando por vista. É porque Deus já não é mais a tua bússola. E é nesse momento que vem a vergonha, vem a dúvida, vem a insegurança. Eu quero encerrar essa palavra, mas eu tenho uma pergunta muito séria a te fazer. Eu não sei que parte da sua vida você está vivendo agora, hoje, que fase da sua vida você está passando. Se você está pensando em fazer como Abrão, em sair do seu lugar e viver uma aventura, ou se você já descobriu que está no lugar, na hora errada, e está passando um momento de muita dor e de muita vergonha pela aventura que você está vivendo. Eu estava assistindo TV e passa aquelas caçadas da África, eu estava vendo, eu gosto de ver. E tinha um leão caçando um animal chamado cervo, ó. E o leão correndo atrás dele. E ele correu, o leão logicamente ia pegar ele. E ele buscou abrigo na água. Ele pulou na água e o leão não entrou na água. E ali ele venceu porque ele se escondeu num lugar seguro. Quero falar de um lugar seguro para você. Salmo 91, muito conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que é um esconderijo? É uma habitação, é um lugar onde ninguém pode te achar. É o lugar onde você está, que tem um teto, que tem uma cobertura. É um refúgio do fraco. É o refúgio daquele que se perdeu, ou que está pensando em se perder, que cansou de ser caçado, que cansou de perder, que está ouvindo o leão rugir na sua direção. Ele está vendo a morte de perto, ele está vendo o escândalo de perto, ele está vendo a destruição de perto. Ele tem que procurar esse esconderijo do Altíssimo, o lugar onde Deus domina, o lugar da salvação. Você está em busca de resposta, de um sim ou de um não. Eu vou te dizer algo tremendo essa noite. O Espírito Santo é Deus em nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é Deus em nós. Quando Deus estiver em você, quando você buscar de todo o coração, você vai obter respostas das quais vai deixar o teu coração tranquilo e seguro. Não embarque nessa aventura. Deus não está nela. Saia desse ciclo vicioso da mentira. Deus não está nela. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Amém? Eu espero que Deus tenha falado tremendamente ao seu coração. Essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite. Eu queria convidar você agora para a gente fazer uma breve oração. Nós vamos encerrar essa palavra. Espero que Deus esteja trabalhando aí em você, no seu coração.
Espero que seja assim um bálsamo na sua vida, seja uma resposta dentro da sua vida. Nossa, vou ficar muito feliz se você tiver sido abençoado com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa casa da vergonha, guarda a nossa casa da dor. Abraão entregou a sua mulher. Primeiro entregou ao diabo quando mentiu. Ele se entregou ao diabo quando saiu de Betel, Senhor. Quando ele saiu do lugar da adoração e foi viver uma aventura, Senhor. Pai, não nos deixe, Senhor, passar essa vergonha. Não nos deixe, Senhor Jesus, passar essa aflição. Pai, isso não é para mim, Senhor. Isso não é para nós. Meu Deus, que o meu ouvido esteja atento, Senhor, para ouvir a tua voz. Quero te ouvir, Senhor. Eu quero te conhecer. Passa de mim, Senhor, esse cálice da mentira, da vergonha, da dor, Senhor. Eu não quero viver isso. Coloca a tua mão sobre a minha vida, Senhor. Guarda o meu coração. Deus, eu quero habitar num lugar seguro. Eu quero estar no teu refúgio. Eu quero estar sob as tuas mãos, Senhor. Guarda-me, Senhor, e guarda a minha casa todos os dias, Senhor. Eu aprendo com esse homem, Senhor, pai de multidões, um homem usado por ti, Senhor, mas que esse momento na vida dele deixou marca, Senhor. Eu não quero marcas ruins na minha vida. Eu não quero essas cicatrizes sobre a minha vida. Fama, Senhor, sobre a minha família. Fama ruim, Senhor Jesus. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero andar em santidade. Eu quero que a minha boca, Senhor, seja para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua casa, em o nome de Jesus. Quinta-feira nós estamos aqui de volta, ok? Culto profético. Deus abençoe sua vida. Deus te dê uma semana cheia de boas notícias. Deus te dê uma semana de graça. E que Deus guarde a tua casa de todo mal, em o nome de Jesus.